Bom, vamos lá extrair aqui o recurso para manter as lives do Cabaré em outras plataformas. A live começou aqui, vamos lá para mais uma live. O entrevistado já é bem conhecido aqui do Cabaré. Mesmo assim, eu vou pedir para que ele se apresente para os amigos novatos. Allan Kardec, qual o seu currículo? Aí o Allan respondeu: Olá pessoal, boa noite. Sou Allan Kardec Bandeira de Melo, filho, pai de duas meninas e marido 41 anos, kardecista, nerd e de esquerda como toda pessoa de bem deve ser. Também sou faixa verde de Kung Fu, Shaolin do Norte. Aí a resposta aqui: belo currículo, formado em sistemas de informação e administrador em gestão da inovação. E com uma pós em logística. Aí ele é flamenguista, né, pessoal? Deixa quieto. Aí aqui, decepção, né? Aí, e prefira descer do que amável. Olha que pecado, uma parte mais legal mesmo. Aí aqui a Diomara comentou, putz, aí o aqui horrorizado, né? Oh. Aí aqui o comentário. Porra, Alan, só falta tu dizer agora que Dragon Ball é melhor que Naruto. Isso é pecado, hein? Aí a resposta dele, também sou muito curioso, isso me faz ir para o mundo do ocultismo. Seu currículo no tarô seria o quê? Que o tema da live é tarô. Aí aqui, Dragon Ball é melhor que Naruto, óbvio. Obrigado por falar o certo. Olha, concordamos nessa. Aí o Enoch falou aqui, outro patamar, porque ele é flamenguista, né? Aí a Edinara, Ana disse que é kkk. Não entendi. Aí aqui, vamos já chegar lá, sobre o ocultismo. Aí ele respondeu, bem, vou mandar o áudio. Aí aqui, o entrevistado pode responder em texto ou em áudio, como achar melhor. Aí aqui para fazer as perguntas e aqui a resposta dele. Então, eu sempre fui muito curioso, né? Desde pequenininho eu sempre gostei muito de ler, aquela criança chata e tudo mais, tal. Isso é uma coisa que eu mantive pela vida toda, né? A curiosidade e a leitura. E por N situações na minha vida, né? Eu tive uma criação católica, né? E um pouco de kardecismo por causa do meu pai. E aí eu alternei entre isso, ser um agnóstico, um ateu, um chateu e depois um ateuzinho de bosta. E no decorrer da minha vida, coisas foram acontecendo, eu acabei voltando um pouco mais para a religião. E nesse estudo eu acabei tendo um contato, né, com magia, né, lendo um pouco sobre isso. E foi quando eu caí com um livro de numerologia, achei muito interessante. E depois da numerologia eu fui querer saber, ir atrás um pouco mais sobre essa questão do oracular, né? E o tarô foi uma coisa que me chamou muita atenção. Até porque, assim, por ser nerd, ter um pouco de contato já com o fantástico, com histórias relacionadas nisso, como O Senhor dos Anéis, magia, né? O outro mundo, o que está por trás, de uma visão um pouco diferente do que esse aspecto só religioso. Eu sempre achei o tarô muito interessante, a origem das cartas, todo esse princípio, né? Estou falando do tarô mais conhecido, né? E acabei indo atrás para ler, estudar e estou nisso até hoje. Bom, vamos lá. Aí eu comecei com esse aqui, ele mandou aqui uma foto do... Bora ver aqui como é que é a foto. Ele começou com essas cartas aqui, aí que eu comprei em uma loja. Aí a pergunta, Allan Kardec, de forma objetiva, como você define o tarô? Aí foi mandar em áudio, aí aqui o comentário. Pessoal, eu não tenho nenhum know-how sobre esse assunto. Eu propus uma palestra entre ele e a Pix, só que nunca bateu a agenda, então eu estou me aventurando. Eu espero fazer as perguntas corretas. Realmente, a proposta era um bate-papo entre ele e a Pique, que está no grupo, sobre os dois eu falar sobre tarô, né? Só que nunca bati a agenda, fiquei 2 semanas tentando, aí eu fiz em separado com ele. Aí aqui, o entrevistado pode responder em texto ou em áudio como achar melhor. Aí aqui a resposta dele. Então, eu sempre gostei. O período que eu fui de chateu, ateu, cético de bosta, né? Marcou muito em mim, né? Então fica sempre aquela pulguinha de cético chato, né? E acho que por isso que eu jamais seria um magista, por exemplo.
Mas essa ideia de você ter o oráculo, né, como uma fonte de base de foco e caminho, né? Você usar o oráculo que você escolhe para que naquele momento você consiga prestar bastante atenção de verdade o que você está querendo, né? Por que essa dúvida está na sua cabeça e por que você quer que ela seja respondida. É muito aquela situação que às vezes é muito mais importante saber quais são as perguntas do que ter uma resposta, né? E o oráculo, em geral, os oráculos, né? Se você tenta trabalhar uma análise um pouco mais, digamos assim, menos oculta, é uma ferramenta, uma técnica, né, que você vai usar, e isso pode, desde o tarô até você usar horóscopo, por exemplo, né? Não o de jornal, que aquilo é uma brincadeira, mas horóscopo, você fazendo mapa astral e tudo mais, tal. Beleza, eu tenho eu tô nesse estado, nesse momento, e quais são as minhas dúvidas? Por que elas são essas dúvidas? Como é que isso pode me ajudar a sair de várias situações, né? Especialmente para quem é ansioso como eu, e focar melhor em alguns aspectos e prestar atenção nas minhas emoções e nos meus pensamentos sobre aquilo. Bom, aqui a pergunta. Então, a numerologia e o tarô têm uma relação? É isso? Aí ele respondeu sim. Aí o Glaucio falou, bem-vindo, Alano Guedes, que tinha entrado no grupo, né? Queria fazer uma live com a gente. Para suas perguntas, live surpresa. Ele apareceu, né? Só que já estava uma live rolando. Aí aqui a resposta do Alan. Digamos que tive deve ser choque de realidade que me provou que o outro lado não só existe como ele fala com você. Aí aqui a pergunta, respondendo o mestre Glaucio, né? Assim que o senhor puder, apresente um novo amigo aqui do grupo. Ele já tinha apresentado, né? Aí aqui a Indinara fez um comentário. Eu tenho uma pergunta. As cartas, de um modo geral, o significado uma mesma carta pode ter um significado diferente dependendo da data de nascimento da pessoa que vai consultar as cartas, ou não tem muita coisa a ver? Que tipo de concentração que você tem que ter quando joga as cartas? Pergunta interessante, né? Aí que mexe Glaucio, já falou do Nugget, né? Entrou com a gente lá. Aí a pergunta, grande fera do MMA, comentando sobre a entrada do Nugget no grupo. E já acompanha essa live aí com a gente. Que era pra ele ver como é que é a live, pra ele fazer a live dele. A Alan respondeu que vai mandar em áudio. Aí respondeu aqui a Indinara. Sempre falaram comigo e eu achava que era loucura. Aí a pergunta, Allan Kardec, você falou magista, é uma subdivisão do tarô? Existem tarôs diferentes? Aí o mestre Glaucio, bem-vindo, Allan Guedes. Aí, convocando para fazer as perguntas, a live ia durar, aí eu errei, não era 15 horas, era 23 horas. Aí a Indinara venenosa, né? Eita, é viradão, que era 22 horas, eram 10 horas da noite. Para 15 horas do outro dia, viradão, né? Aí o Allan respondeu. Tá, como qualquer ferramenta, é óbvio ou técnica, né? Você tem, isso é inevitável, né? Quando você vai começar a utilizar, vai ter situações pessoais suas, da outra pessoa. Eu mesmo, por exemplo, sigo uma regra que nos meus estudos sempre me botaram, né? Que você não joga, você evita jogar oracular para você mesmo, né? Assim, nada muito amplo, né? Você pode usar justamente como uma forma de foco, meditação, mas você não fica perguntando para você mesmo das cartas, no caso do tarô para mim, o que vai acontecer comigo amanhã, ou coisa desse estilo, né? E nem para parentes, pessoas próximas. Você pode tirar para outras pessoas um certo grau de distância, porque se dizia que como a sua relação com a pessoa já pode mudar muito o que você vai interpretar. Porque é isso, né? O pessoal fala muito, né? Existe o conceito da leitura fria, que é justamente você olha uma pessoa e você joga baseado em análise, né? De postura, de rosto, que, assim, isso não é científico, tá, gente? Essas coisas não funcionam do jeito que esse pessoal vende que funciona, tá? Isso é balela, mas ele realmente pode te dar uma base e você, em cima daquilo ali, vai jogando uns conceitos mais abertos para tentar induzir a pessoa para situações. Golpistas usam muito isso, por exemplo.
E aí tem muita classificação, então tudo leitura fria, porque a carta tem 700 milhões de significados, pode ter e vai ter no decorrer do tempo, tipo, quando elas foram criadas e baseadas há, sei lá, quase 2000 anos atrás, era uma coisa, as coisas mudam diferente, por exemplo, né? E assim não tem valor. E não é bem assim. A questão toda, por isso que essa ideia de como você vai se focar, conversar com a pessoa que está na sua frente, perguntar como ela está, o que ela está perguntando isso, como ela está sentindo, e ver no hall de ferramentas que você tem, tipo, o tarô é muito conhecido com aquela jogada de cruz, né? Que são 4 cartas e uma no meio, né? Mas você tem outras formas de leitura baseado muito que são recomendadas para vários tipos de perguntas e como a situação da pessoa do outro lado vai estar, né? E então eu sempre trabalhei muito na situação de ficar o mais relaxado que eu puder, meditar um pouquinho antes, tudo mais, justamente por quê? Porque eu tenho que prestar muita atenção na outra pessoa, para ver as perguntas que ela vai fazer, para identificar por que ela está fazendo essas perguntas e para ler as cartas melhor em cima daquilo. Mas não é mais aberto, porque uma das funções do oracular é tudo isso, né? Sair lá de cima, né, do auge das situações, né, do auge da ansiedade maluca, né, de que amanhã pode cair um carro na minha cabeça, para alguma coisa mais no chão, mais próxima, né? Para isso te ajudar a você focar em certos aspectos da sua vida. Nota que tem uma psicologia aí envolvida, né? Vamos continuar. Magista é igual a mago, né? Pessoa que faz magia sem ser religioso. Aí aqui a pergunta. Agregando valor à interessante pergunta da nossa amiga, se a mesma carta for lida por pessoas diferentes para a mesma situação, pode haver respostas diferentes? Existe um grau de precisão no tarô? Aí aqui colocando para fazer as perguntas, só errei o horário, que não era 15 horas, era 23 horas. Aí grau de precisão é para a ciência, então a resposta dele é objetiva, não. A proposta de qualquer oracular é outra. Aí falou que ia responder em áudio. Aí ainda na definição de tarô, existem tipos diferentes? Aí a resposta dele. Então, como eu falei, sim, e a ideia é que tenha mesmo, né? Justamente porque isso é um aspecto muito humano, né? Tipo, morte. Ela tem um significado, né? Digamos assim, mais geral, teoricamente falando. Só que passando desse aspecto do fim da vida, adicione uma porrada de coisas. Por exemplo, a carta da morte, em geral, ela é lida no tarô como renovação, fim de ciclo, né? Que é um aspecto que muitas culturas na história trataram a morte dessa maneira, entendeu? Mas você também pode ler, dependendo da combinação, como dor. Por quê? Porque não tem dor maior do que a morte. Especialmente a morte de alguém próximo e tudo mais e tal. Então, é esperado isso, de verdade mesmo, né? Você vê muito em filmes o pessoal usando, que é muito aquela situação de, a pessoa tira uma carta lá e o desenho da carta grita muito. Não, gente, não é assim. O filme usa isso porque ele é uma peça de audiovisual. O aspecto visual vai ganhar muito. Foi feito para isso, entendeu? Mas quando você usa isso fora desse contexto, não é assim que funciona. Bom, aqui o Alan Noguete entrou no grupo. O Allan Kardec respondeu aqui bilhares, que seria milhares, né? Aí aqui colocando para fazer as perguntas e corrigiu o horário, 23 horas. Começou 22 essa live. A Indinara perguntou, você falou sobre ansiedade, me deu curiosidade, como o tarô pode ajudar com isso? Uma vez que prevê, não aumentaria a ansiedade que ele citou no áudio anterior? Aí pergunta, então você não joga tarô para você mesmo? Como você faz quando você quer consultar então? Aí colocando para fazer as perguntas, aí acho que já deu para ter uma ideia pessoal. Acho que já deu para ter uma ideia, pessoal. Então vamos partir para as perguntas polêmicas. Aí a Indinara. Para jogar búzios, o candomblé invoca as entidades. No tarô, é necessário invocar algo ou alguém? Algum guia, algo assim? Aí, aqui elogiando a pergunta, né? Excelente. Aí o Nugget entrou no grupo e saiu. Continuando. Resposta do Alan. É porque eu aprendi justamente sobre essas ferramentas do que é o oracular, né? Que a ideia não é você focar na busca de uma resposta.
mas é muito mais do por que você está encarando aquilo daquela maneira, você está tão ansioso daquilo, né? O que está em jogo mesmo? Tem um exercício que uma pessoa me ensinou, que eu já vi até em filmes e tudo mais, que é você ter uma decisão, né? E aí você pega uma moeda, né, cara e coroa, sim ou não, e joga para cima. Só que a ideia não é se importar com o cara e o coroa, o resultado da moeda, mas é pensar o seguinte: eu vou jogar essa moeda para cima, ou seja, essa moeda tem teoricamente 50% de chance de cair para cada lado, vai decidir isso. Isso, é isso que eu estou fazendo, ou seja, você está pensando que você está colocando uma decisão tão importante, pode ser, né, por uma moeda. Por que você está fazendo isso? Ou seja, naquele momento que a moeda estiver em cima, você vai começar a pensar por que essa decisão é importante para você. E, obviamente, você não deve botar isso na droga de uma moeda que está jogando para cima, né? Eu aprendi muito assim, já conversei com outras pessoas, claro. Como vários técnicos, tem pessoas que usam para outras coisas, então que acreditam muito que você escutar um conselho, né, uma proposta, né? Os ciganos, na cultura deles, tem muito disso, né? A ideia de ler a mão é muito mais aquela situação de você jogar para a pessoa uma possibilidade e ver a reação da pessoa, né? Que é isso, é como se você estivesse dando um conselho de uma forma muito profunda, porque, né, veio todo aquele misticismo que o povo cigano criou em cima deles, blá, 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 vai te fazer pensar e refletir sobre aquilo, do que simplesmente alguma pessoa te dando um conselho qualquer, né? É aquela velha história, as pessoas que te mais amam às vezes te dão um conselho e tu ignora, mas uma outra pessoa que tu não conhece fala alguma coisa, tu presta mais atenção. Por quê? Isso é algo a se pensar, né? Mas às vezes, só de você prestar mais atenção e fazer aquilo, já mudou e já te caminhou para alguma coisa. Beleza, já é uma coisa boa, não? É meio parecido com, por exemplo, se você reza a Deus, né? Deus católico, ou qualquer Deus desse estilo, e pede uma orientação. Você, na verdade, está usando aquilo ali para que você foque melhor em certas coisas, e mesmo que venha aquela palavra, veio um sinal. Aquele sinal é aquela velha história de tipo, não é bem o que você quer, é o que você precisava naquele momento para se caminhar para um outro caminho, para o desígnio de Deus, ou qualquer coisa desse estilo. Bom, vamos começar com as perguntas polêmicas. Eu notei um certo ecumenismo no tarô. Pessoas de religiões diferentes já quiseram me levar para mão de cartas, esqueci o termo, me foge agora. Vai jogar as cartas do tarô para destravar meus caminhos. Vários amigos por vários anos de religiões diferentes. Existe um ecumenismo no tarô. Pessoas de religiões diferentes parecem não se tornarem agressivas quando tratam do tema. Por exemplo, na proposta dessa live aqui, houve muita curiosidade por parte dos participantes aqui do grupo, mesmo de religiões diferentes. Resposta do Alan. Como eu disse, é recomendado que eu não faça aquelas leituras maiores para mim mesmo, né? Tipo coisa de previsões de mais tempo e tudo mais. O que eu faço é, uma vez por semana, eu tiro uma sequência de cartas, pego a interpretação delas e fico ok. Prestar atenção nisso. Ficar tirando oráculo, isso é uma recomendação que eu já vi de várias pessoas, mesmo pessoas que tiram leituras para si mesmo, né, leituras maiores. Fazer isso todo dia é abrir a porta para o desastre. De você ter, aí sim, virar uma fonte de ansiedade absurda, né? Que é aquela velha história, né? Já imaginou se tivesse alguém atrás de você a todo momento te dando conselho sem parar? Possivelmente você ia ficar maluco. É a mesma coisa que você está fazendo se você usa um oracular todo dia, né? Comentário da Indinara, que maravilha, super legal. Aí o Fábio falou, nunca dormi assim, né? Entendi. Bom, nesse caso, como saber qual é o adequado para o meu caso? Comentário, né? Aí aqui convocando as pessoas para participar da live. Aí um comentário aqui muito interessante. Aí a resposta do Alan para o comentário da Indinara. Não, porque como eu falei, o candomblé é uma religião, e a religião tem, tem os meios, né? O caminho, os dogmas e tudo mais. Então você está usando o oracular, mas através dele. Lembra que eu falei que o mago, o magista, seria a pessoa que usa magia sem o intermédio da religião? É mais ou menos isso, né? O tarô é uma ferramentazinha, assim, a origem dele, o tarô de Marsella, né? Que a gente acha, até onde se sabe é o mais antigo.
tem de várias tradições místicas, né? E aí ele foi meio que saindo desse contexto dessas ordens e entrando em outras coisas. Tem o tarô egípcio, que está bem ligado na cultura e na religião egípcia e tal, mas ele virou meio que nem o horóscopo, né? O horóscopo também era um aspecto muito religioso e contextos gigantescos de vários povos, e ele foi saindo daqui, virando com uma ferramentazinha para outras coisas, e aí virou aquela palhaçada que é o horóscopo de jornal, que foi só uma invenção, né? Esqueci o nome do cara que fez aquilo, mas basicamente o marketing ele vendeu como se fosse o marketing do horóscopo e, na verdade, virou uma deturpação absurda desse conceito maior. Vamos lá. Aí tivemos aqui ela falando que entendeu, a Dinara, né? Aí resposta do Alan. Respondendo essa tua pergunta, é porque o tarô, como horóscopo, né? Essa parte da propaganda do horóscopo meio que deu certo. Ele entrou no senso comum, né? Ele quebrou esse... já vi bonequinho de voodoo para vender. Voodoo é uma religião, né? Essa deturpaçãozinha que gerou, e o preconceito, o racismo em cima dos praticantes do voodoo, gerou esse filhotinho que é a brincadeira do bonequinho do voodoo e você enfiar uma agulhinhazinha dele, tal. Isso tá por fora até da religião. O tarô, ele é um deles, né? Ele se popularizou, até porque o tarô, as cartas do baralho que a gente conhece, elas são meio que filhotes disso também, né? O tarô de Marcelo, né, esse mais tradicional, podemos botar assim, são os arcanos maiores, né, que são aquelas cartas, a morte, a torre, o tolo, né, que na verdade tem toda uma narrativazinha na sequência das cartas, e os arcanos menores, que são as cartas do baralho que a gente conhece, que aqueles naipes são relacionados justamente aos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, que eu não lembro da relação agora, né, que é um aspecto de magia, né? Mas que a gente perdeu isso aí e joga carta com ele. Comentário, magia. Aí, eu sou discípulo de Goku, então eu estaria pecando se eu consultasse as cartas de tarô? Brincadeiras à parte, a religião que a pessoa professa impede ela de consultar o tarô? Aí aqui Indinara comentou, você acredita que quando você joga uma mão de cartas com uma pessoa competente, você gira a roda do destino? Pergunta interessante, né? Resposta do Alan. Cara, assim, tabu religioso é um troço complicado, eu acho que em praticamente qualquer religião, porque, em geral, eles vêm e vão, né? A história mostra isso e tal. Então, a questão toda é que vai depender muito de você mesmo, né? De como você encara aquilo ali, né? Lembra tem um filme de terror, Chave Mestra, que é uma moça que acaba também tem uma questão de uma visão preconceituosa e racista de voodoo, mas se envolve com praticantes de voodoo, que usaram aquilo para tentar se salvar de uma situação, enfim. E aí a chamada do filme é muito legal, que ele fala, temer é acreditar. Então, querendo ou não, se você teme ou tem um conceito muito complicado com aquilo, na hora que tu for baseado no teu dogma religioso, quando tu for usar, o simples fato do medo instalar, de você imaginar que está fazendo uma coisa errada, já vai afetar você, e aí não seria recomendado, né? A não ser que você trabalhasse muito isso com você. Aí aqui um comentário, excelente pergunta. Aí mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, Fernando Pessoa, né? Para todos os homens da terra, todos os deuses do céu. Resposta do Alan. Então, todo oracular brinca em algum momento, em alguma história, desse conceito do destino, né? De o quanto você está mexendo no destino da pessoa, ou revelando o destino da pessoa, né? Ou mudando, enfim. Eu não acredito, né? O meu lado chateu continua indo um pouco aqui, cético chato, né? Pentelho, imbecil, enfim. Que não dá o braço a torcer. Eu uso muito mais aquela história de que, não, isso aqui vai me ajudar a eu ser real com os meus sentimentos, com as coisas que eu estou percebendo aqui, e aí eu vou trabalhar comigo. Mas, assim, se a outra pessoa tem isso dentro dela, na hora que eu estiver jogando para ela, aí ela vai acreditar nisso, né? Às vezes tem muito aquela situação, como é que eu já li, que
magia é sempre o que os outros fazem, né? O que você faz não é magia, porque no contexto ruim da palavra, né? Então, eu tô fazendo uma leitura para a pessoa usando a minha técnica. Para outra pessoa, aquilo pode ser magia. Porque não é ela que está fazendo, né? Sou eu. É aqui, sensacional. Cuidado com o que você pede, pode ser atendido. Exatamente. Aí o Nugget foi de novo adicionado no grupo, né? Aí ele fez aqui um comentário. Fala aí, galera. Foi um prazer entrar no grupo aí. O Glaucio me colocou aí. Me fala aí como é que vai ser essas perguntas aí, que eu vou responder todos aí pra vocês. Acho que ele achou que a live ia rolar na hora, né? Não, já tinha uma live rolando. Lá no Get, pessoal, lutador de MMA. Aí aqui, desejos são a maior fonte de dor e frustração. Aí aqui uma pergunta. Agora tá rolando uma live com outro colega que já estava agendado. Quando você estiver disponível, a gente faz a sua. Acompanha para tu ver como é que é. Avisando no Get que tava uma live rolando já, né? Aí aqui o Gustavo Gomes. Grande Alano Guedes, sou fã demais desse cara. Aí aqui. É isso, o desejo e a vontade, né? Quando você deseja alguma coisa, mas você espera que essa coisa simplesmente aconteça. Ou quando você tem a vontade, né? Quando você gira a vontade de fato para trabalhar por aquilo que você deseja, aí dá mais trabalho, mas é mais provável que aconteça, né? O desejo não, o desejo ele vem muito do apego, vem muito não, até me fugiu a palavra agora. Aí uma pergunta. Qual fronteira entre o tarô e o charlatismo? Acho que a pergunta era qual é a fronteira entre o tarô e o charlatanismo? Aí sobre o tarô, a live de agora. Deixa o Rainha comentar alguma coisa, apagou, a mulher dele não deixou. Aí aqui o Fábio entrou. Eu tenho uma dúvida a tirar sobre essa parada aí. Tinha uma cigana antiga lá na Ponta Negra, onde ela lia mãos e jogava cartas. Aí uma vez pedi para ela ler minha mão e jogar cartas para mim. Ela disse o seguinte: se você fizer isso, não tem como mais voltar atrás. Então você tem um atraso na sua caminhada. Não entendi muito, mas ela falou que eu ia ter um atraso na minha vida. Aí te pergunto, essa parada aí traz essa pra sua vida ou não? Deve ser atraso, eu acho. Aí a galera do Get, tá aqui me ligando. Deixa eu dar uma pausa aqui. Já? Continuando. Aí aqui, ok. Algo entre 500 e 50 mil reais. Ah, tá, a distância do tarô pro charlatanismo. Aí aqui o Fábio, sinistra essa boneca aí atrás, algum comentário anterior. Aí o Nugget saiu de novo do grupo. Aí aqui uma heroína, né? Aí o Tio Han. Ela que faz, mano, e vende muito. Aí aqui o Alan respondeu. Digitei errado, tá, pessoal? É charlatanismo. Eu respondi, né? Eu retruquei, eu corrigi a postagem. Aí o Fábio, tá doido comprar uma parada dessa todo dia era um susto. Aí o Alan, você também é empresário? Já fez ou deixou de fazer? Aí uma pergunta para o Alan, né? Você também é empresário? Já fez ou deixou de fazer alguma coisa na empresa orientado pelo tarô? Aí Indinará comentou, ótima pergunta. Aí não, mano, ali só são as peças. Ele monta, põe o cabelo, roupa, fica top. Acho que é o Tio Han comentando. Aí o Alan. Então, o que eu já, assim, ciganos são uma cacetada de tribos que vieram da Índia há tempo, rodaram o mundo todo, tem as suas variações entre si. A maior parte dos que estão aqui são aqueles, acho que é Han, os que estão no Brasil, mas tem vários tipos. O que eu sei um pouco sobre a leitura de mão dos ciganos, assim, primeiro, claro, né, essas leituras de mão rápida que muitos deles fazem, né? É um xixi, é uma coisinha que faz para tentar conseguir um trocado. E é muito mais naquela situação de te usar um pedaço da técnica que eles têm para te dar um aviso, uma coisa que, pô, assim, olha, a gente costuma... se eu tivesse mais tempo, poderia ser uma coisa melhor. Mas agora, e aí ele vai te dar...
Não é uma leitura fria, porque a leitura fria usa uma outra técnica, mas ela vai te dar um aspecto para tu prestar atenção. Atraso de vida costuma ser justamente um problema, assim, é bem direto, né? Que pode te tirar de coisas boas, de caminhos interessantes, de algo de potência. É muito aquela parada do teu potencial. Pô, tu tem um potencial X, Y, Z, né? Como boa parte dos seres humanos e tal. E se tiver um atraso, rapaz, já esquece o Z. Vai ficar só o X e o Y. Né? Se tu resolver, o Z aparece. Não quer dizer que você vai atingir o Z. Mas se você não trabalhar esse atraso, o Z vai ficar muito longe, difícil, e aí você vai perder ele, vai ficar só com outros. E assim sucessivamente, né? Por isso que eles usam muito essa palavra, né? Até no nosso idioma, né? Nos idiomas dele costuma ser um peso muito maior, mas no nosso idioma incomoda, né? Você pensar um atraso e tudo mais, mas que chama atenção, né? Pô, legal, o que é esse atraso? O que eu tenho que prestar atenção? Em que potencialidades pode me atrapalhar? Teoricamente, tá aí, ó. Essa foi a leitura que tu recebeu e deu certo, né? Você tá com isso na cabeça até hoje, prestando atenção nisso daí. Essa é uma das funções de um oracular. Aí uma pergunta, pessoal, vamos nos concentrar nas perguntas para a live de hoje que tá rolando. Aí o Rogério comentou, essa boneca aí pela madrugada. Aí o Fábio né? Aí pergunta, polêmica. O que pode e o que não pode perguntar para o tarô? Aí o Alan comentou. Sim, deixa eu responder melhor. Não estou dizendo que todo mundo que cobra para fazer esse tipo de coisa é pilantra, tá? Tem muitos, infelizmente, mas a questão toda de novo, é você tentar ludibriar a pessoa para depender mais disso do que deveria, ou tentar arrancar mais disso através do medo, aí já é com certeza charlatanismo. Ela vou ler para você, vou fazer um negócio para você, né? Historicamente falando, sempre ainda é lógico, né? A pessoa tem uma habilidade, alguma coisa, e ela usa isso para viver a vida dela, ela pode cobrar por isso sem problema nenhum. A questão toda é se ela se supervalorizar, né? É o encanador que quer trocar um cano, mas aí ele fala que tem uma infiltração ali, que pode gerar outra ali, e aí você acaba tendo que trocar o encanamento da casa toda. Ele também é um charlatão na área dele. É a mesma lógica. Allan Kardec. O tarô é dom ou pode ser aprendido? Aí a Indinara comentou. Eu ouvi uma vez que quando você joga cartas, você precisa cobrar. Porque se você não cobra, a tua orientação espiritual fica maculada. Foi a palavra que eu escutei. Cara, o que eu já estudei sempre foi assim, não tem limite. Mas a minha linha de trabalho, né, de raciocínio em cima disso você tá perguntando isso por quê? E aí aquela boa e velha situação, né? Cuidado com o que você pede, porque lidar com certas situações pode ser muito difícil. Pode ser algo que, especialmente gente mais jovem, né? Ou mais vulnerável em algumas situações, você lembrar, né? Foi dito aqui no grupo, né? Pô, a cigana falou que eu tenho um atraso, né? Ficou muito comigo e tal. Isso, para algumas pessoas, já pode ser pesado demais, né? Tem uma passagem de um livro que é das Crônicas Arturianas, né? Que é uma das centenas de milhares de histórias do Rei Arthur, onde o Merlin estava com o Arthur e um grupo de inimigos embosca os dois. O Merlin e o mago, né? E aí o Merlin simplesmente começa a rasgar a roupa dele, tinha um cocô de cavalo, passa na cabeça, começa a gritar, e 7 caras armados correram. E aí o Arthur falou, o que foi isso? Aí eu espantei eles. Aí o Arthur pergunta, ei Merlin, por que tu não usou magia? Aí o Merlin olhou para falar, então, acabei de usar. Né? O medo da magia, o medo do oculto, as pessoas têm, né? A gente chama isso hoje em dia de crendice, de ser supersticioso, mas todo mundo tem um pouco disso. Interessante. Tá, entendi, mano, valeu. Mas você, tipo, maltrata o que pros seus clientes? Acho que o Fábio, não sei, tá meio estranho aí as colocações dele. Aí aqui ela respondeu. Como tudo na vida, um pouco dos dois, talvez um pouco mais de esforço e trabalho, né? De você praticar muito, né? Boa e velha frase do Bruce Lee. Eu não tenho medo do caboclo que sabe 10 mil chutes, eu tenho medo do caboclo que treinou um chute 10 mil vezes.
Você pode ter muita, sabe, facilidade com esse tipo de situação, especialmente desse trato com a outra pessoa e tal, e de interpretar certas coisas, mas prática, como qualquer coisa, você vai ter que praticar, testar. Inclusive, quando eu aprendi, ó, você treina muito com você, depois com as pessoas próximas, aí depois você para de fazer isso, porque não é recomendável. Mas é só pra você pegar a prática. Faço suas perguntas, convocando as pessoas para fazer as perguntas na live. Aí o Alan aqui respondeu. Mais ou menos, né? Assim, de novo, não é uma questão de maltratar. É que, de novo, a gente não sabe como aquela pessoa estava, enfim, quando fez aquilo e tal. Mas é aquela situação de você tentar usar, sabe, o medo, como eu falei ainda agora, para você prestar bastante atenção, né? Pô, a gente cresceu com a ideia do estereótipo do pai, que a ferramenta do pai para educar é te intimidar e te botar medo. Pô, mas é o filho, né? Mas a gente cresceu com esse ideal de que isso é a melhor ferramenta que um pai pode ter para educar. Hoje, graças a Deus, a gente está vendo que não é bem assim, mas ainda é uma ferramenta que você pode utilizar, né? Quem nunca, às vezes, prestou mais atenção porque recebeu um grito do que qualquer outra coisa? Passa por isso um pouco, às vezes. Por isso que eu falei um pouco sobre aquela questão das perguntas, né? Pô, não, eu aguento essa pergunta. Será mesmo? Será que isso vai ficar na tua cabeça por meses? Porque eu quero saber se o meu próximo está me traindo e a resposta que você ter é, rapaz, ele possivelmente está buscando coisas novas. Isso é um caso real que aconteceu comigo. Porra, isso deixou a pessoa neurótica, né? Quase, inclusive, com vontade de olhar o seu lado da pessoa. Mas buscar coisas novas pode ser dentro do casamento também, gente. Uma prática, qualquer outra coisa desse estilo. Enfim. Foi pesada. Aí, Allan Kardec, você poderia citar um caso em que para você o tarô deu certo e outro que deu errado? Aí que alguém aplaudiu e tal? Aí, resposta do Alan. Bem, um que deu errado, acabei de falar, né? Fui tirar para uma pessoa sobre medo de traição e não deu muito certo, né? A pessoa não soube lidar com a situação. E um que deu meio, assim, deu bem certo foi comigo, nessa parada de tirar uma carta, né? Fazer uma pequena leitura para a semana e tudo mais. Eu acabei, digamos assim, me preparando para um acontecimento muito complicado que eu tive na minha família. E foi assim, eu tirei a leitura e eu comecei a prestar mais... entendi que podia ser alguma coisa bem mais próxima, né? Não era um amigo, era alguém da família. E aí eu fiquei começando a conversar com vários familiares meus, que eu tenho muito contato dos meus irmãos, dos meus pais para os lados, né? E aí, numa conversa, a pessoa mencionou um negócio e depois aconteceu. Eu falei, putz, era aquilo. Cara, que bom que eu já tinha conversado com ela, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer sobre isso. Aqui de novo colocaram o Nuguete no grupo. Aí aqui, o Nuguete. Boa noite, pessoal, meu amigo da live. Vamos combinar a live, me chama no privado. Aí, comentei com o Nuguete, ok. Aí, ele entrou para sair do grupo. O Nuguete estava indeciso, se ficava ou não ficava. Aí o Fábio, fixa, valeu, mano, top live, desse live. Aí a Indinara, interessante. Aí o Alan, já tentei resultados da loteria também e nunca funcionou, irônico. Aí vamos para as últimas perguntas, terminando a live. Aí a Indinara, você já teve um estalo do nada e disse, vou jogar uma mão de cartas e as cartas mostram algo que fez você mudar uma linha que estava seguindo? Mas Totão fez aqui um comentário sobre o Nuguete. A Dinara Rialto, o Alan já. Isso é bem recomendado, aliás. Como um exemplo da moeda que eu dei. Aí, legal. Aí o Nuguete saiu do grupo de novo. Aí aqui uma pergunta para o Alan. Minha penúltima pergunta. Quando você conheceu e começou a praticar ou consumir o tarô? Aí falou que tinha uns 6 ou 7 anos. Que estudo e jogo. Aí, live caminhando para o final. Mas conhecer desde Yogi, não sei o que é isso, não sei falar.
Aí aqui, live super interessante, mas infelizmente nosso tempo está acabando, então eu preciso fazer minha última pergunta. Aí, Edinara, você já ficou assustado de perceber que as coisas começam a acontecer como as cartas mostram? Interessante. Aí ele respondeu sim, mas no começo. Aí aqui ainda faltam 14 minutos, para só querer continuar a live. Aí depois meio que acostumei, aí entendi. Aí aqui a pergunta, minha última pergunta. Bom, pessoal, uma das lives mais difíceis para mim, porque eu sou um desconhecedor do assunto. Mas acho que eu fui bem e o entrevistado também respondeu bem todas as perguntas. Alan, você fala que conhece e estuda o tarô entre 6 a 7 anos. Então, bora fazer aí uma viagem no tempo. O que é que o Alan de 2023, na área do tarô, teria para falar para o Alan de 7 anos atrás, quando você começou? Com a tua experiência que tu tem hoje, o que é que você faria e o que é que você não faria? Ou seja, o que você faria é diferente em relação ao tarô. Aí aqui 12 minutos para terminar a resposta do Alan. Isso aí é uma parada que eu até aprendi com o tempo, né? É que você vai normaliza tudo, né? Mas você vai meio que normalizando as coisas que você vai vendo e vendo. No início você se assusta, depois você começa a fazer essa correlação que eu faço. Prestei mais atenção nisso, né? Me guiei mais por aqui. Mas você vai normalizando. Eu lembro que eu vi uma vez um documentário desse pessoal que caça fantasma, né? Eles estavam numa prisão, sei lá onde, e aí torturaram as pessoas, troço bem antigo e tal. E aí os caras conversando, botando as câmeras e tudo, tal, movendo. E aí o cara conversando, um dos membros da equipe conversando com o cara, contratou eles, né? E aí tinha um lugar que tinha umas forcas, né? E aí uma das forcas ficava se mexendo assim, balançando. E aí o cara que tava lá conversando com o rapaz lá, que era o caçador de fantasma e tal, falou, pô, agora que eu fui reparar, a forca tá se mexendo. Aí o caçador olhou pra ele e falou, não, isso é só residual. E continuou conversando com ele. O cara parou assim, como assim residual? Ele falou, então, tem muita energia aqui, muita coisa ruim aconteceu. Você percebe que não tem janela aqui? Não tem, né? Então, aquela forca tá se mexendo por causa da energia residual. Aí ele foi lá, segurou a forca, ela ficou parada. E saiu. Depois a forca começou a se mexer sozinha também. E o cara ficou assustadíssimo. Só que o caçador falou, não, isso acontece, pô, isso é residual, faz parte. Você vai ficando assim. Pesado, viu? Aí como tinha perguntas ainda, e falou, ainda tô aqui e tal. Aí, pergunta extra, para quem é indicado e para quem não é indicado o tarô? Aí tá, uma pergunta. Ele ia responder mais uma, né? Aí, o homem está embalado, pessoal. Alguém tem uma última pergunta para fazer? Aí a Indy, eu assisti isso. Aí palmas para ele, né? Aí o Alan respondeu. O que eu não faria há 6, 7 anos atrás, eu acho que é o mais complicado, que isso é uma coisa que eu luto até hoje, né? Esse meu período de ser muito chateu, ateu, né? Cético de merda, essas paradas assim, é óbvio que você tem que ter, né? Prestar atenção, ser mais questionador, isso é saudável para a vida. Só que você tem um limite de quanto você consegue duvidar das coisas de uma maneira sadia. Depois você é um pentelho mesmo. E desligar isso, putz, é algo que com certeza me ajudaria muito. Eu falaria muito mais pro Alan do passado. Falou, desliga essa merda, cara. Isso literalmente não tá te ajudando em nada. Você só tá sendo chato e se privando de algumas coisas. Aí aqui palmas, né? Aí sensacional. Aí aqui. O colega falou com recorrência, e eu concordo com ele que realmente eu me identifiquei. Eu era meio chato nas minhas convicções, tentando converter as outras pessoas. Hoje eu confesso que eu melhorei. A pessoa tem que ter sede, ela tem que me procurar e insistir muito. A partir daí eu apresento as coisas. Aí vai delas querer fazer ou não. Eu ajudo. Não faço. Aí a Indy. Então você diria que o tarô te deu um despertar espiritual? Aí o Alan respondeu. Cara, a primeira questão da ansiedade, como eu falei, qualquer oracular, você mexer com isso, se você for uma pessoa muito ansiosa, pode te fazer muito mal, né? Que você vai começar a ter uma ideia errada de controle, né? E de expectativas, isso pode acabar com você. Segundo o teu dogma, né, cara? Se você cresceu num dogma religioso e você, né, está muito pesado em você,
e você considera aquilo que uma afronta a alguns dogmas de qualquer religião, da religião que você segue, cara, nem tenta, porque você não vai se sentir bem com aquilo, até a não ser que você lide melhor com esse aspecto, né? Que eu sempre é o teste. Eu sou. Você tem que ser capaz de. Você tem a religião X, passa alguém da religião Y do seu lado, e você não importa quem seja. Você nem aí, pô, beleza. Né? Talvez você seja um pouco mais tranquilo para lidar com um troço que é literalmente fora da sua religião. Se isso te incomoda, nem tenta, né? Vá atrás de outro. Se você é católico, uma boa oração, né? Você fazendo uma oração muito boa, focado mesmo, né? Pedindo que Jeová, né? Que é o Deus católico, como a gente sempre pede, né? Bons caminhos, o caminho de Deus ilumine, ele pode te ajudar muito nisso. E você está dentro de um negócio que você já confia e trabalha bem. Plano de conforto. Aí aqui, o tarô foi a tua vaquinha no abismo? Não entendi. Aí ele respondeu, sim, objetivo, né? Aí, live super interessante, mas infelizmente nosso tempo acabou, então vamos para as considerações finais do nosso entrevistado. Aí a resposta dele. Uma bruxa que eu conheci falou uma coisa que eu achei incrível, né? Que a magia é a última ferramenta dos despossuídos e dos desesperados. Né? É aquela cena de vários filmes e séries, a pessoa tá lá, machucada no chão, o cara vem com uma arma. Não importa quem você seja, né? Se você tem um grau de católico ali, ou de qualquer outra religião, você vai pedir pro seu Deus, naquele momento. É a última ferramenta, né? Então, eu realmente passei por situações bastante complicadas e acabei, assim, já tinha uma noção nisso, né? Eu tinha falado, mas aquilo me puxou, e quando me puxou, eu vim diferente. Eu vim diferente até porque, pelo que eu tinha passado, eu já estava diferente, né? E isso é muito bom, né? Querendo ou não, é bom ter esse viés mais crítico, é saudável, só que você tem que tomar cuidado, porque senão você começa a se tornar resistente, né? E a gente sabe que tem muito mais coisas, tipo, eu vi um diálogo uma vez que eu achei maravilhoso, que estavam conversando sobre a questão da gravidade do espaço. A gravidade é essa força que mantém tudo que está aqui, né? A gravidade que segura o planeta na posição que está em relação ao Sol, que dá a temperatura certa e as qualidades para ter vida, blá, 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 blá. Só que a gente já entende muito da gravidade, né? Por causa do Einstein, vários outros gigantes e pessoas, né, incríveis, né? Homens, mulheres e tal. E a gravidade, a gente já sabe que, olha, a gravidade é gerada pela massa dos objetos, né? Mas, assim, tem muito mais gravidade do que tem objeto, que a gente consegue perceber. Tem alguma coisa que gera a gravidade que segura tudo do jeito que segura, e não é o Sol, não é os planetas, a conta não bate pelo que a gente consegue identificar e trabalhar, e fazendo comparação com outros fenômenos para ver que eles têm relação, mas esse não bateu. Então, o que está fazendo essa gravidade? O que está segurando aí, né? E a outra pessoa lá na conversa virou, rapaz, tu sabe o que é, só que tu tem medo de dizer o que é que está segurando tudo no lugar. E aí, na visão daquela pessoa, era Deus. Bom, aí chegou a Pique, que era quem ia fazer a live com ele, mas chegou no final, né? Aí, posso me juntar? Agora eu tô livre. Aí, palma, né? Aí, ainda tô aqui, queria responder as perguntas. Aí, acabou. Aí, deixa a moça perguntar, ia responder a pergunta dela. Aí, já tá encerrado. Aí, tá bom. Aí, ainda tenho que tirar uma carta pra você, François, pra mim, no caso. Aí, faço sua pergunta. Aí, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso, aquele que no Cabaré do Nego Velho. Eu encerrei a live, né? Mas ainda teve uma resenhazinha. Pra resenha. Falta a tua carta e a pergunta da moça. Vai lá, França. Aí de nada, chato, ainda falta 5 minutos. Da próxima, vai no banheiro antes da live. Pique, vou encerrar. Você vai encerrar. Aí faça uma única pergunta de algo que você queira saber um futuro próximo. Respire fundo, pense bem. Aí aqui pensativo, né? E fale a pergunta. Aí a pergunta, o que há no final da estrada de tijolos amarelos? Aí Pique, você só estudou o tarô ou fez estudos sobre o baralho? Aí kkkk, aí o caminho de volta para casa. Pouquíssimas pessoas vão entender a referência. Resposta do Alan. Assim, quando eu decidi
ter um oracular para mim, eu fui direto passei pela numerologia e aí fui direto pro tarô. Mas aí eu, lendo, eu já tinha algumas noção da história do baralho, até por causa de, bem, esse contato com o mundo nerd, fantasia, jogar RPG, e aí você saber que o baralho tem esse lado de origem em misticismo e ocultismo, né? Como eu falei, os 4 naipes do baralho são relacionados com os 4 elementos, que também são relacionados com 4 aspectos, né? Do magista, do mago, de ordens herméticas e tudo mais. Então eu acabei estudando um pouco sobre isso. Vi alguns outros baralhos, né? O tarô egípcio, por exemplo, achei bem interessante, só que eu fiquei com o de Marsella mesmo. E o que essa pergunta te traz na cabeça? Por que fazer ela? Como você se sente só de perguntar isso? E o que é casa para você? Irei estudar o Marcella também, não sei o que é isso. Acho que é um tipo de carta. Aí o Alan, é o mais tradicional, você acha vídeos no YouTube e textos bons e simples. Aí a Indinara, para mim é conseguir me sentir bem com o que se passa pela minha cabeça e pelo meu coração. Aí o Alan, eu respondi pro Alan. Bom, só pessoas mais próximas realmente entendem o que isso é na minha vida. Momentos difíceis que eu estava passando, não lembro qual é o filme que tinha essa estrada de tijolos amarelos. Acho que era o Mágico de Oz, que dizia que ao final dela havia um pote, que eu entendi na época como esperança, né? Só que a estrada é muito sinuosa e você não vê exatamente o final dela. Com o tempo e a maturidade, eu aprendi que a graça não seria chegar nesse pote que teria esperança, e sim o caminhar até ela. Então seria um caminho sinuoso que leva à esperança. Aí vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Temos que liberar nosso entrevistado. Aí ele comentou, Mágico de Oz, sim, é exatamente isso. Aí, encontrar a coragem, o coração e o cérebro. Ou seja, o que falta. Encontrar no outro o que falta em você mesmo. Aí o Alan mandou aqui a minha carta. Aí ele explicou aqui, ó. Para poder... Aí um comentário. Para poder voltar para casa com as ferramentas necessárias para uma vida plena. Aí ele falou que a minha carta é o 2 de pau. Puta merda, me lasquei. Aí aqui, ó. Acredito que até o momento eu só achei esse último. Aí ela aqui comentou rindo. Aí, ou seja, é encontrar o que lhe falta e que às vezes está ao seu lado. Aí, isso é bom ou ruim? Vou tomar outro chifre? Ih, rapaz. Aí, na maioria das vezes, passaram por cima. Aí eu comentei, deu ruim, pessoal, corre. Aí o Alan, quem já está no caminho é preciso de um plano, mas pode ser dar esse plano para outra pessoa que ela o ajude. Aí eu comentei. Puta que pariu, Alan, esse pau é muito grande, me lasquei. Aí, aqui horrorizado, né? Aí alguém tem mais alguma pergunta? Aí o tio Han, essa carta é o Jabas com o mundo na mão, vendo do jeito dele. Aí o Alan, como isso se faz sentir? Se faz sentir. Pense e reflita sobre isso e anote. Aí a Dinara, obrigado Allan Kardec pela live, né? Gostei muito. Aí ele, sim, cuidado em reformar-se na sua casa. Aí eu comentei, até por ser cético, isso não me denota nada no primeiro momento, mas confesso que estou com medo do tamanho desse pau aí. Aí ele, obrigado pessoal. Aí com essas palavras dou por encerrado mais uma live de liso aqui do Cabaré do Nego Velho. Segunda vez que eu estou encerrando a live. Aí tudo bem, isso já refleti. Boa noite a todos e todas. Estudem. Aí boa noite. Aí é maravilhoso, me interessei. Aí aqui um comentário. Bom pessoal, acredito que isso encerra a nossa live. Tivemos aí a presença do nosso amigo Alan no tema difícil, né? Cartas de tarô. O que é que as cartas têm para revelar para você, né? Tanto ele quanto a Pix são pessoas da minha mais alta confiança e eu achei interessante. Tô gravando isso aqui no dia seguinte, pessoal. Já é 1h da manhã, mas bora concluir. Tá interessante. Interessante que os dois, cada um à sua maneira, estão lidando com isso aí. Já tem umas 2 semanas que eu estou tentando, na verdade, uma palestra, um bate-papo entre os dois, mas acabou que para Pique nunca dava, ou quando dava para um, dava para outro. Então eu decidi fazer em separado, né? O Alan fez a dele hoje e a Pique vai fazer a dela assim que ela tiver disponibilidade.
Alain, irmão, obrigado, cara. Nenhuma pergunta sem resposta, tá? Live emocionante, como sempre. Você, em qualquer área que você resolva dar sua atenção, você sempre dá show, né? O cara, acho que um dos caras que mais fez live aqui pra gente. Aprendi muito. Sempre que eu paro pra te ouvir, eu aprendo coisas novas. Então, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Ai, tia covarde. Uma das pessoas que me ensinou muito também me passou essa dica que é sempre, né? Se você está querendo saber sobre isso, legal. Eu só vou te passar temas, a ideia. Eu não vou indicar livro, eu não vou indicar site, eu não vou indicar nada do que eu falei, que é parte do seu caminho e achar e buscar sobre esse tipo de coisa. Isso funcionou comigo, então eu estou passando para frente. Vamos lá. Aí depois eu te mando o Pix para pagar a leitura, França. Olha, queria me cobrar. Aí aqui eu fiz um videozinho agradecendo, encerrando a live. Aí obrigado de novo a todos. Aí outro vídeo encerrando a live. Não vou mostrar aqui para não ficar muito longo. Aí aqui, ó, perguntei quando é que a gente podia marcar da PIC. E isso conclui, pessoal, a live que nós fizemos com o nosso amigo Allan Kardec sobre as cartas de tarô. Então é isso. Estamos fazendo aqui essa primeira experiência de como passar as lives que ocorrem lá no Cabaré do Nego Velho para outras plataformas. Espero que tenham gostado. E com isso dou por encerrado mais uma live de Liso lá no Cabaré do Nego Velho.